Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e vou ficar nesta aula com vocês. Então, vamos ver qual é o objeto de conhecimento da nossa aula? O objeto de conhecimento da aula 9, Biotecnologia e DNA, células-tronco, transgênicos, neurotecnologias, avanços e aplicações da genética molecular, decaimento radioativo e armas nucleares. O detalhamento plásticos, ou seja, polímeros. Então, agora vamos para a nossa aula. Bom, essa nossa aula sobre polímeros, nós vamos falar aqui dos polímeros naturais, mas primeiramente vamos entender por que a gente estuda aqui essa aula, o que são polímeros. Na verdade, os polímeros, eles são popularmente conhecidos como plásticos e esses produtos, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. A gente não consegue mais se imaginar sem ter uma pecinha de plástico na nossa casa, na nossa vida. Tudo que você for olhar ao redor, você vai perceber que há uma pecinha de plástico, né? Ou seja, de polímeros. Aí aqui, por exemplo, como imagens, a gente tem plásticos hoje em dia até nas panelas, né? Que antigamente eram só panelas de alumínio, panelas de barro, algumas panelas de vidro, e hoje em dia a gente tem panelas que não, às vezes não precisa nem colocar mais o óleo, né? O azeite, porque ela já é antiaderente. Isso é característica de um polímero. As borrachas, né, luvas, em uma infinidade de brinquedos, sapatos, pneus. Só num carro a gente consegue ver uma infinidade de polímeros, uma infinidade de plástico, desde os pneus até o volante do carro, né? Então, por isso a importância de se estudar, de se conhecer os polímeros, porque são produtos que estão presentes no nosso dia a dia. Talvez essa tenha sido a maior invenção da química moderna, porém também é o nosso maior problema, e vocês já podem imaginar por quê, né? Pela grande produção de lixo, pela grande produção de produtos que não degradam na natureza. Uns levam cerca de 400, 500 anos para se degradarem, dependendo do tipo de polímero, né? Então vamos ver o conceito de polímeros, observem aí. Os polímeros, eles além de estarem amplamente empregados, né, o que significa polímeros? Os polímeros são unidades, né, de moléculas que são, como é que se diz, são muitas. Poli significa muitas, muitas unidades de moléculas, né? Moléculas que são chamadas de monômeros. Então, eles são indestrutíveis, né? Alguns são considerados praticamente indestrutíveis pelos micro-organismos, por isso que eles levam muitos anos na natureza. Continuando aqui, observem. Como é que a gente obtém os polímeros? Como eu falei para vocês, os polímeros são moléculas grandes e elas são formadas por moléculas menores. E essas moléculas menores são chamadas de monômeros. A menor parte de um polímero se chama monômero. Então, são aqui essas moléculas, no caso, aquela primeira molécula ali, ó, o monômero. E quando vão se juntando esses monômeros, várias vezes, eles formam os polímeros. É como você estivesse colocando, brincando, sabe aqueles brinquedinhos de montar que as crianças têm, bloquinhos de montar? É como se fosse aquilo ali, aí a gente vai encaixando, encaixando, encaixando e conseguindo montar várias coisas. Então, aquilo ali é um polímero, né? Uma característica de uma reação de polimerização. Trouxe até uma analogia para vocês. Você pegar, por exemplo, aqui esses produtinhos aqui, que a gente acha, né, em papelaria. Se você for juntando um com o outro, você vai fazendo uma cadeia enorme, né, um produto enorme. Então, essa menor parte são os monômeros. Quando vão se juntando, formam os polímeros, como se fossem elos de cadeia.
não é? Desculpa, elos de corrente, né? Se você for colocando assim, juntando os elos das correntes. Então, o que que são os polímeros? Para entender o que que significa polímero, observem aqui. Poli significa muitas e meros significa partes. Então, polímeros quer dizer que é a união de muitas partes dos monômeros. Então, poli significa muitas. Meros é a menor partezinha que vão se juntando. Então, quando vão se juntando essas menores partezinhas, que são os meros, ou seja, os monômeros, vão se formando os polímeros, que são muitas partes. Existem polímeros que têm mais de 500 mil, de 5 mil partes de monômeros. Então, vamos ver uma reação de polimerização. Como é que acontece uma reação de polimerização? Observem aqui a reação de polimerização. Tá aqui, ó. Isso é um monômero, é o elo de uma corrente, e aí quando a gente vai juntando esses elos, vão formando os polímeros, e é desse jeito. Isso daqui é um polímero de adição, que esse monômero, que é a menor partezinha, eles foram se juntando, formando aqui um polímero chamado de polímero de adição, ok? Então, cada partezinha dessa, só uma parte é o monômero. A partir do momento que vão se juntando todas essas partes aqui, significa polímero, muitas partes, ok? Esse é o conceito, já sabe o que são polímeros. Mas os polímeros, eles são classificados de duas maneiras. Ou eles são polímeros naturais, ou eles são polímeros sintéticos. E o que nós vamos falar na nossa aula agora são sobre os polímeros naturais. Em um outro momento, vocês vão aprender sobre os polímeros sintéticos, porque o estudo dos polímeros é um estudo bastante extenso. A gente tem uma infinidade de plásticos, né? Então, a gente precisa conhecer o conceito, que agora vocês já sabem, polímeros é a união de muitas partes de monômeros. Monômero é a menor parte. E aí, esses polímeros são divididos em polímeros naturais e polímeros sintéticos. Os naturais, como o próprio nome já diz, são polímeros que eles são encontrados na natureza. E os polímeros sintéticos são os polímeros sintetizados em laboratório, né, que foram feitos em laboratório e hoje em dia eles estão aí nas indústrias, né, nas indústrias químicas, nas indústrias que fazem essa reação de polimerização. Vamos ver alguns polímeros naturais. Observem aqui. Os polímeros naturais são os mais conhecidos. A borracha, os polissacarídeos, como, por exemplo, a celulose, o amido, o glicogênio e as proteínas. Então, esses são alguns polímeros naturais. Como o nome já diz, os polímeros naturais são encontrados na natureza. Quando eu falo aqui da borracha, eu estou falando da borracha natural, que é extraída do látex. Quando eu falo dos polissacarídeos, eles são chamados de polímeros porque são moléculas muito grandes, formadas por outras moléculas menores. As moléculas menores são os monossacarídeos, e quando os monossacarídeos vão se juntando, vão formando polissacarídeos. Por exemplo, a celulose é um polissacarídeo, o amido é um polissacarídeo, o glicogênio, que é encontrado no nosso organismo, é um polissacarídeo. As proteínas, que são moléculas grandes de aminoácidos, né, da junção de aminoácidos, são polímeros naturais. Exemplos aqui de polímeros naturais: o couro. O couro é um polímero natural. O algodão, a lã, a madeira, a seda são polímeros naturais. Então, vamos ver agora, a gente está visualizando aqui a matéria, né? Agora vamos visualizar a estrutura dos polímeros. Por exemplo, a estrutura da celulose, está aqui, ó, a estrutura da celulose. Como ela é um polissacarídeo, ela é formada por pequenas partes de monossacarídeos. Esses monossacarídeos, quando eu falo de monossacarídeos, eu estou falando aqui de glicose, por exemplo.
Então, a celulose, observem aqui a fórmula da celulose, essa estrutura enorme. Na verdade, é muito maior do que isso, né? A estrutura de um outro polissacarídeo, que é o amido, é essa estrutura aqui. Então, esses pontinhos aqui significam que eles continuam, né? Que essa estrutura continua N vezes, uma infinidade de vezes aqui. A estrutura do látex, essa daqui é a fórmula da estrutura do látex, e esse N significa que ele tem muitas vezes a união dessas moléculas aí, formando esse polímero. Ok? Então, esses aqui são alguns dos polímeros naturais. E vamos conhecer agora o polímero natural mais utilizado, na verdade. Ainda não é o mais abundante, mas é o mais utilizado, que é a borracha natural. O que é a borracha natural? A borracha natural, ela é obtida de uma árvore, que é essa árvore que vocês estão vendo aqui, né? Que é a Hevea brasiliensis, que é popularmente conhecida como seringueira. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Na seringueira. Então, como é que se faz a extração aí da borracha natural? É feita uma incisão, ou seja, um corte meio que na diagonal, no caule da árvore. Então, vocês podem observar aqui que essas árvores estão com alguns recipientes, porque esses recipientes estão coletando aí o látex. É feita uma incisão, um corte na lateral, e aí vai escorrendo um líquido esbranquiçado. Esse líquido esbranquiçado, ele vai ser coletado aqui nesses recipientes, e ele é esse líquido esbranquiçado que é o látex. E o látex, ele é formado por um monômero, né, que é a borracha natural, e esse monômero é o 2-metil 1,3-butadieno, ou seja, é o isopreno. Então, esse monômero aqui que vocês estão vendo na borracha natural. Só que a utilização da borracha natural, ela é limitada. Por quê? Porque ela se torna quebradiça em dias frios. Então, quando a temperatura está um pouco baixa, a borracha ela se torna quebradiça, não dá para se fazer muito produto a partir desse látex, né, da borracha natural. Mas, em compensação, quando a temperatura está um pouquinho mais elevada, ela se torna extremamente gosmenta, ou seja, em dias quentes ela é gosmenta, também não se dá para obter algum produto. Quer dizer que se você for fazer um produto, se fizesse um produto diretamente daí desse látex em dia frio, ia ficar quebradiço. Em dia quente você iria lá olhar aquele produto, estava grudento, derretendo, gosmento, tá? Então, como o látex ele não é muito resistente a variações de temperaturas, foi necessário passar por um processo chamado de vulcanização. A vulcanização, na verdade, foi descoberta por acidente, pelo que nós chamamos um cientista, não é bem um cientista, né? Ele foi descoberto em 1838 por Charles Goodyear, né? O que ele aconteceu? Ele deixou cair um pouco de borracha com mistura de enxofre, um pouquinho de borracha, mais o enxofre, e ele deixou cair num fogão quente. E aí ele notou que essa mistura queimou um pouco, mas não derreteu. Então, isso é o que nós chamamos de vulcanização, né? Da borracha natural. A mistura de borracha com enxofre para poder fazer com que esse látex, essa borracha natural, seja apropriada aí sim para obter vários outros produtos a partir dessa mistura. Então, agora nós vamos ver um videozinho sobre a história dos polímeros. Observem aí. O termo polímero foi criado pelo famoso químico alemão J. Berzelius em 1832. Na realidade, Berzelius tentou criar um termo para diferenciar moléculas orgânicas que possuíam os mesmos elementos químicos, mas não necessariamente as mesmas propriedades químicas, como, por exemplo, os gases etileno e buteno. Assim, o termo polímero foi utilizado para representar as moléculas de buteno como sendo constituídas de muitas,
unidades, meros, de etileno. As primeiras experiências realizadas pelos cientistas do século passado com substâncias poliméricas envolviam polímeros naturais, tais como borracha natural, amido, celulose e proteínas. Apesar da borracha natural ser menos abundante que a celulose e as proteínas, ela foi muito importante do ponto de vista histórico para a ciência de polímeros. Em 1857, Lord Kelvin publicou um trabalho teórico analisando o comportamento de determinados sólidos sob efeitos térmicos. Nesta mesma época, Charles Goodyear conseguiu desenvolver o processo de vulcanização da borracha natural, tornando possível o seu uso mais apropriado em aplicações onde a sua elasticidade fosse imprescindível. O início da indústria de polímeros ocorreu basicamente com o domínio da tecnologia de vulcanização da borracha natural. Este material já era utilizado em determinadas aplicações, mas suas características pegajosas, com aumento de temperatura e a inexistência do processo de vulcanização, limitavam em muito seu uso até então. Em 1844, Goodyear conseguiu patentear o seu processo de vulcanização na França. Entretanto, no mesmo ano, mais precisamente um mês antes, Thomas Hancock patenteou um processo semelhante de vulcanização na Inglaterra. Até hoje, existe uma controvérsia sobre o verdadeiro inventor de tal processo. O consumo da borracha natural cresceu com o advento de fabricação dos pneus e câmaras de ar a partir de 1912. Em 1870, os irmãos Riat patentearam um processo de plastificação do nitrato de celulose, cujo nome comercial passou a ser conhecido como celuloide. Inúmeras aplicações deste produto se iniciaram desde então, tais como bolas de bilhar, dentaduras, escova de dente, pentes, bonecas, etc. Somente em 1907, Lord Baekeland patenteou o processo de síntese de um material polimérico essencialmente sintético, ou seja, a resina fenolformaldeído, conhecida popularmente como resina fenólica e comercialmente como resina baquelítica, em homenagem a seu inventor. Possuindo uma melhor compreensão sobre as características moleculares dos polímeros, foi possível dominar as técnicas de polimerização. Viram aí que interessante, né, a história dos polímeros, né, falando aí todos os a história até os dias atuais. Então, aí no finalzinho do vídeo que vocês viram, nessas pecinhas bem pequenininhas, esses aí são os polímeros e a partir daí que na indústria vai ocorrer o processo de fabricação de uma infinidade de produtos, de qualquer tipo de plásticos, né, que os polímeros são popularmente conhecidos como os plásticos. E agora vamos ver algumas propriedades da borracha natural. Observem aqui. A borracha natural é esse polímero formado de isopreno, né, que é um alcadieno. O que é um alcadieno? É um hidrocarboneto que tem duas ligações duplas. Essa é a menor parte. Se a menor parte é o monômero. E a união de vários monômeros ocorre a formação do polímero. Então, se é formado por isopreno, vai ser formado por poliisopreno. Lembrando que esse N indica que é uma infinidade, né? Uma enorme quantidade de isopreno, são vários poliisoprenos. E aí algumas das propriedades, a facilidade no processamento da borracha natural, principalmente a partir depois do processo de vulcanização. Lembrando o que é vulcanização, é a reação da borracha natural com o enxofre, né, sob aquecimento. Tem um excelente desempenho dinâmico com baixa perda de composição. Além disso, tem boas propriedades de manutenção de temperatura por causa do processo de vulcanização. Tem uma capacidade de unir peças metálicas. Tem alta resistência a rasgos e a abrasão, mas é claro que tem outros polímeros que têm uma maior resistência e também tem outros que têm menor resistência a rasgos e abrasão. A gente percebe, por exemplo, se você pega uma determinada sacola de plástico de supermercado, por exemplo, acaba rasgando muito fácil. Em compensação, não consegue se rasgar tão fácil um pneu de um carro, por exemplo, né? Tem bom desempenho dinâmico e tem um baixo nível de amolecimento, graças a também esse processo de
vulcanização, né? Então, se não fosse esse processo de vulcanização, por exemplo, os pneus não poderiam, né? A gente não conseguiria ter os pneus que nós temos hoje, os pneus de carros e de qualquer veículo. E aqui alguns produtos feitos com a borracha. Na verdade, a borracha natural, ela foi primeiramente feita seu produto primeiro foi a borracha de apagar, né? Lápis, aquela borracha de papelaria, essa borracha aí. E aí, como ela tem essa propriedade mais elastômera, ou seja, mais elástica, a borracha natural é um elastômero. Vou escrever aqui para vocês. É um elastômero, isso quer dizer mais elástica. Então, a partir dessa borracha natural, conseguimos obter produtos mais elásticos, como, por exemplo, um balão, né? Uma bexiga. Aqui, uma mamadeira, por exemplo, né? O bico da mamadeira. A própria luva que a gente usa para lavar banheiro, por exemplo. Olha aqui uma excelente aplicação da borracha. Os tênis, hoje em dia a gente tem tênis de corrida, tênis de treino, vários tipos de tênis e vários preços, né? Dependendo aí da sua tecnologia. Os pneus e, além disso, também o uso da borracha natural na medicina, né? Tanto na luva, nas seringas, estão bastante utilizadas também na medicina. E aí nós vamos conhecer um pouquinho mais dos polissacarídeos, que são outros grupos de polímeros naturais. Já falamos da borracha natural, agora vamos falar dos polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles são obtidos pela polimerização, que é uma reação, né, dos monossacarídeos. Os monos são menores parte, mono menor e poli maior, cuja fórmula molecular é o C6H12O6, ou seja, a partir da glicose, que é um monossacarídeo, ocorre uma reação formando um disacarídeo, que nesse caso aqui pode ser a sacarose, a lactose ou a maltose, né? Os mais importantes, que é a sacarose, que também pode ser conhecida também como por açúcar da cana ou o açúcar comum, ok? E a união de várias moléculas de monossacarídeos, ela dá origem aos polissacarídeos, como o amido, o glicogênio e a glicose. Então, essa é uma reação genérica. O monossacarídeo vai dar aí como resultado o amido ou o glicogênio e até mesmo a celulose. E a celulose? Observem aqui a estrutura da celulose. É a união de várias glicoses, ou seja, a glicose é o monossacarídeo, então quando eles vão se unindo, eles vão formando a celulose. A celulose é o polissacarídeo mais abundante na natureza. Lembra-se que quando eu falei da borracha natural, ela é bastante utilizada, mas não é o polímero natural mais abundante. O mais abundante é aqui a celulose, é o polímero mais abundante na natureza. Só que o ser humano ele é incapaz de digerir, ao contrário, por exemplo, dos bois, né, dos bovinos ou de outros ruminantes, que possuem no trato digestivo bactérias produtoras de enzimas que são capazes de metabolizar aí a celulose, que no caso a enzima é a celulase. Já, por exemplo, os cupins, né, eles apresentam no sistema digestório um protozoário produtor de enzimas que também metaboliza a celulose, certo? Então, aqui falando um pouquinho da celulose. O outro polissacarídeo é o amido. O amido a gente obtém, consegue ter na nossa casa também aí o amido, por exemplo, quando a gente tem milho, batata doce, aí alguns vegetais, né, algumas raízes, na verdade. Então, ele é armazenado em diferentes órgãos vegetais, porque esses organismos eles realizam a fotossíntese transformando a água, gás carbônico e energia celular em glicose e oxigênio, sendo que a glicose ela é armazenada na forma de amido, certo?
E aí a gente consegue identificar também na batata, no trigo, no milho, na mandioca, na cevada. Então isso tudo é polímero natural amido. Por isso que tem aqui essa imagem bem rica em amido. Um outro polímero natural é o glicogênio. O glicogênio ele é formado pela condensação da alfa-glicose. Olha só aqui a estrutura do glicogênio, é bem enorme. Polímeros são estruturas grandes, né? Então, quando o organismo animal ele ingere o amido, que foi o polímero anterior, ele é decomposto novamente, o amido é decomposto novamente em unidades de glicose, e no fígado eles são recombinados, formando glicogênio. O glicogênio, na verdade, é uma reserva animal de carboidratos e por isso é chamado de amido animal, ficando principalmente no fígado e nas células dos músculos, por isso daqui a representação do fígado. Então é aqui que a gente encontra o glicogênio. E outro polímero natural são as proteínas. O que são as proteínas? São polímeros formados a partir da condensação de alfa-aminoácidos e eles estão presentes em todas as células vivas, né? Então, aqui como exemplos, essa daqui é uma estrutura primária de uma proteína. Lembrando, o que é proteína? A proteína é formada pela união, pela condensação de aminoácidos, em que ocorre aqui uma ligação peptídica, não é? A partir de 2 aminoácidos. Sai aqui uma molécula da parte do ácido e o hidrogênio aqui da parte do amino, né? Da amina. Então, quando ocorre essa combinação, essa condensação dessas 2 moléculas, formam-se as proteínas. Então, as proteínas são polímeros naturais bem grandes, né? Então, exemplos de proteínas que nós temos. Aqui, a queratina. A queratina, ela é encontrada nos cabelos, nas unhas, a caseína, que é a proteína do leite, a fibroína, que é a proteína como é que se diz? Da teia de aranha. Ela parece ser frágil, mas na verdade ela é muito resistente, né? A teia de aranha é muito resistente. Então, esses são alguns exemplos de proteínas que são polímeros naturais também. E para a gente continuar aqui no nosso conteúdo, vou falar um pouquinho sobre os polímeros biodegradáveis. Por isso que eu estou aqui nessa linda plantação de cana-de-açúcar. Porque a cana-de-açúcar é um polímero biodegradável, né? Os polímeros biodegradáveis ou biopolímeros, eles são substâncias, são compostos químicos que são produzidos a partir da ação dos seres vivos ou de fontes de energias renováveis, como, por exemplo, aqui a cana-de-açúcar, o milho, a fécula de mandioca. Então, eles são considerados de biodegradáveis porque eles conseguem ser degradados na natureza muito mais fácil, muito mais rápido do que os polímeros que não são biodegradáveis, que são os polímeros sintéticos, tá? Então, é muito importante trabalhar mais com os polímeros biodegradáveis, porque dependendo do tipo de polímero, eles são biodegradáveis até em 2 semanas, 3 semanas, que é muito melhor para o ambiente, porque não vai ocorrer o acúmulo de lixo, né? Então, quer dizer que eles são sustentáveis, né? É muito melhor trabalhar com polímeros biodegradáveis do que os outros tipos de polímeros sintéticos. E agora nós vamos ver um vídeo também sobre mais um polímero natural. Observem aí. Um biopolímero conhecido pela humanidade há milênios, a seda, é oriunda do casulo do bicho da seda. Já foi a principal mercadoria da China, já que sua forma de produção foi, por muito tempo, mantida em segredo pelos chineses, dando origem à famosa Rota da Seda, uma das rotas comerciais mais importantes da época. A seda é uma fibra proteica natural obtida a partir dos casulos de lagartas de certas mariposas e do bicho da seda, Bombyx mori, usada na indústria têxtil, sendo uma das matérias-primas mais caras.
A fibra de seda é um filamento contínuo de proteína produzido pelas lagartas de certos tipos de mariposas, que expelem através das glândulas o líquido da seda, a fibroína, envolvido por uma goma, a sericina, o qual se solidifica imediatamente quando em contato com o ar. A seda é utilizada para se produzir tecidos leves, brilhantes e macios. Os tecidos são usados em camisas, vestidos, blusas, gravatas, xales, luvas, etc. A seda tem uma aparência cintilante devido à estrutura triangular da fibra, parecida com um prisma que refrata a luz. Viram aí que lindo, né? Esse polímero natural que é a seda, viram como ele é extraído. E por isso que a seda é um tecido caro, né? Porque é um tecido nobre e é um pouquinho mais raro também de se encontrar hoje em dia, porque na verdade já existem outros polímeros sintéticos para substituir a seda, por conta aí da sua extração. Ok, pessoal? Então, muito obrigada por terem ficado até aqui e até uma próxima aula.